aqui da quinta igreja. São 7, nós estamos na quinta. Então agora nós vamos aí para Apocalipse capítulo 3. Apocalipse 3, vamos ver do 1 ao 6. Então vamos para a igreja de Sardes. Igreja de Sardes. Eu só colocar aqui. Igreja de Sardes, ainda falta duas. Ainda falta Filadélfia e ainda falta Laodiceia. Nós vamos para essas duas igrejas na quarta e na quinta. Um dia a gente chega nesses cavaleiros aí. Vamos com calma, um dia a gente chega neles. Então tá aí, ó. Começamos em Patmos, na ilha de Patmos. Aí já fomos para Éfeso, para Esmirna, para Pérgamo, Tiatira e Sardes. Certo? Aí eu tomei a liberdade e fiz um mapazinho mais lúdico para vocês entenderem. Então, ó, tá aqui a ilha de Patmos, a ilha que João tava. Aí, nós já passamos por Éfeso. Vocês lembram que Éfeso foi aquela igreja, a igreja primitiva, que foi do ano 31 até o ano 100, depois de Cristo, da morte de Jesus até a morte de João. A igreja onde tudo estava dando certo, a igreja dos apóstolos. Depois nós fomos para Esmirna, que foi do ano 100 até o ano 313, já não tem mais nenhum apóstolo. Foi a igreja da perseguição romana, e essa perseguição durou até o ano 313, quando houve um decreto para não ter mais perseguição do Império Romano. Aí depois nós fomos para Pérgamo, que essa igreja de Pérgamo foi do ano 313 até o ano 538, e essa foi uma igreja de transição, de uma igreja pura para uma igreja corrompida. A escuridão foi ficando cada vez mais forte, cada vez mais presente na igreja cristã, e isso sobretudo se deve à influência de Constantino, né, na igreja, colocando elementos do paganismo dentro da igreja. E aí quando nós chegamos em Tiatira, a escuridão completa. A igreja está mergulhada numa escuridão espiritual, moral e mental completa, no período da igreja de Tiatira. Esse período vai de 538 até 1517. Porque o que acontece em 1517? Surge Martinho Lutero. E quando Martinho Lutero surge, então começa-se a reforma protestante. Então hoje nós vamos ver a igreja de Sardes, que é essa igreja que está aí avivada, né? E aí amanhã nós vamos ver Filadélfia e depois nós vamos ver Laodiceia. A igreja de Filadélfia começa, assim, a igreja de Sardes, ela vai de 1517 até 1798, e a igreja de Filadélfia vai de 1798 até... Amanhã nós vamos ver essas datas melhor, certo? Mas nós estamos aí na igreja de Sardes hoje. Então olha só, novamente lembrando, todas as igrejas têm essas características. Tem a apresentação de Jesus, um elogio, a reprovação, um conselho e uma promessa. Então vamos ler aqui o que Jesus diz em Apocalipse 3. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Lembre-se do pojo que você recebeu e ouviu. Guarde-o e arrependa-se. Se você não vigiar, virei como ladrão, e você de modo nenhum saberá em que hora virei contra você. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante do
os seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Essa foi a carta à igreja de Sardes. Mas vamos entender primeiro como era a igreja física, a igreja real de Sardes. Essa igreja aí, gente, ela ficava ao sul de Tiatira e ela tinha uma localização comercial favorável, certo? Só que mesmo assim não conseguia se equiparar, não tinha a mesma influência que Éfeso ou Pérgamo, certo? Mesmo sendo um lugar ali comercial, não chegava aos pés da influência de Éfeso ou de Pérgamo. O significado do nome Sardes significa aquela que permanece. Aquela que permanece, certo? Então, esse período vai de 1517 até 1798, foi o que nós vimos. Vai do movimento da Reforma Protestante até o fim da supremacia papal, certo? Então, esse aí é o período da Igreja de Sardes, período da fase da Igreja Cristã. Então, já vimos detalhes sobre a Igreja de Sardes real, e agora nós vimos aqui o período da fase da Igreja Cristã da Igreja de Sardes. É interessante que a gente fala essas informações da Igreja Real, mas a gente não está nem aí, né, para a Igreja Real. A gente quer saber dos períodos da Igreja. Até porque aquelas igrejas ali é de uma realidade que não interessa muito para nós. O que acontecia com as igrejas reais, com as 7 igrejas reais lá da Ásia. A gente quer saber a fase, o período da igreja cristã, certo? Então, gente, o que aconteceu a partir de 1517? A partir de 1517, Deus começou a restaurar a verdade. Deus começou a restaurar a verdade aos poucos. Todavia, Satanás ele também estava querendo perseguir aqueles que praticavam a verdade. Então, vou falar primeiro do episódio triste que aconteceu em 1572, já no meio da Reforma Protestante, que foi o massacre de São Bartolomeu. Quem já leu o Grande Conflito sabe o que foi esse massacre. Nessa noite aí, de 24 de agosto, aconteceu uma carnificina em Paris, na França. Tudo isso a mando da Igreja Católica. Foi uma tentativa de exterminar todo mundo que era protestante, que era chamado Huguenots, que eram os discípulos de João Calvino. Então a Igreja Católica, junto com o rei, o apoio do rei, eles fizeram uma chacina na França e eles mataram aproximadamente, naquela noite, deixa eu só dizer aqui o número aqui para vocês, mas foi um número alto de vítimas, de mortos. E isso aconteceu ali de uma forma diabólica, orquestrada por Satanás, numa tentativa de acabar com o protestantismo na França. Inclusive, eu acredito que foi depois disso aí que aconteceu aquele reinado de terror que eu disse para vocês, a semana de 10 dias. Então, nessa noite aí, estima-se que morreu entre 5 mil a 30 mil pessoas. 30 mil pessoas, porque estavam defendendo a doutrina protestante lá na França. E Ellen White afirma durante o conflito que quando chegou a notícia lá em Roma de que tinha morrido essas pessoas, começaram a tocar os sinos, começaram a soltar fogos e fizeram uma festa comemorando o massacre. Então a igreja romana fez ali um carnaval, ali fez uma comemoração porque aqueles protestantes tinham morrido lá na França. Então as pessoas foram dormir tranquilas e no meio da madrugada acordaram para serem mortas, para serem ali exterminadas. Então, gente, toda vez que a verdade avança, Satanás tenta cortar, tenta destruir. E isso acontece até hoje em nossas igrejas. Toda vez que a igreja começa a ficar missionária, toda vez que a igreja começa a batizar alguém, toda vez que a igreja começa a prosperar, Satanás dá um jeito de implantar alguma coisa ali para tirar os membros de tempo. Seja uma tragédia, seja um acidente, uma doença, alguma coisa, seja conflitos internos. Espalhar intrigas uns entre os outros. Mesmo numa noite bonita como um batismo, ele coloca algum jeito de ter alguma coisa ruim ali para que distraia a mente dos presentes. Enfim, isso aqui é só uma comparação pequena, mas
querendo dizer que Satanás ele sempre está na ativa. Nunca acho que Satanás adormeceu, que ele vai ficar assistindo sem fazer nada. Ele sempre tenta atrapalhar a obra de Deus. Desde o começo ele faz isso, fez na Idade Média, de uma forma violenta, de uma forma agressiva, matando, e hoje ele também tenta fazer com que as pessoas tenham a Bíblia em casa, mas não entendam. Tenham a verdade à sua disposição, mas não compreendam. E na igreja ele faz desse jeito, para que as pessoas não tenham acesso e não sejam transformadas pela verdade. Pode até conhecer a verdade como ele conhece, mas que a verdade não muda a vida deles. Certo? Mas aí, gente, a reforma começou com esse homem aí. Começou com Lutero. Lutero era um monge. Lutero era consagrado a Deus. E ele, antes de ter uma experiência real com Jesus, ele acreditava que se ele se torturasse, se ele se flagelasse, ele teria o perdão dos seus pecados. Até que o mentor dele, que era um padre também bastante temente a Deus, ensinou a ele que a salvação é unicamente pela graça de Jesus. Não é pelo que o ser humano faz ou deixa de fazer, não é por penitências ou tortura, é confiar no sangue e no presente da graça de Deus. Então Lutero passou então a amar mais Jesus, a compreender mais o papel dele na nossa salvação, e ele começou aos poucos a desvendar algumas coisas que até então eram ocultas para ele. Então aquela história que eu contei a vocês de que ele achou uma Bíblia acorrentada no mosteiro, ele pegou aquela Bíblia e viu que aquela Bíblia estava em latim. Então ele começou a achar estranho por que a Bíblia não estava na mão das pessoas e principalmente não estava na língua que as pessoas falavam. Que ele morava na Alemanha, então ele ficou começando a achar estranho por que os alemães não tinham acesso à palavra de Deus. E aí um dia ele foi para Roma e ele tinha essa fixação, ele tinha essa fantasia de que Roma era a cidade perfeita, que Roma era essa cidade maravilhosa, era como se fosse uma Jerusalém. E nessa viagem, nessa peregrinação que ele fez para Roma, lá ele se decepcionou bastante. A cidade era uma porcaria, a cidade era fedendo o esgoto a céu aberto, e não só o esgoto físico, mas também o esgoto espiritual. Porque ele viu ali que os padres, os monges, os clérigos, todos eles viviam na gandaia, uns com os outros, às vezes acontecia uns com os outros, mas também tinha bordéis, tinha prostíbulos, né, para padres. Eles iam para lá para praticar o que eles queriam fazer. E havia muita extorsão, havia muito roubo, havia muita safadeza acontecendo em Roma. Então, Lutero começou a se decepcionar muito com a igreja e também com a questão das indulgências, que é aquela questão de vender o perdão dos pecados, que as pessoas compravam antecipado para poder pecar à vontade, e também com a questão das relíquias. Ele ficou muito encafifado com a questão das relíquias, que as relíquias eram uma forma de ganhar dinheiro, dizendo que aqueles artefatos que tinha lá nos museus da igreja eram artefatos reais. Então tinha, por exemplo, leite dos seios de Maria, tinha um espinho que feriu um espinho da coroa de espinhos, tinha ossos de apóstolos que tinham sido conservados durante mais de 1000 anos, enfim. E tinha a cabeça de João Batista, podia ser um crânio qualquer que eles pegaram do cemitério e disseram que era o crânio de João Batista. Então as pessoas que eram tapadas, as pessoas que não tinham conhecimento de nada, elas peregrinavam até Roma para acessar essas relíquias, para conseguir as indulgências, e só dando dinheiro, o pouquinho de dinheiro que elas tinham, elas davam para a igreja ficar cada vez mais rica. E assim a verdade não era conhecida por ninguém. Então um dia Lutero criou coragem e ele escreveu um documento chamado 95 Teses sobre a justificação pela fé, e apontando também todos os erros, os podres da igreja católica, e colocou na porta de uma igreja chamada Westminster. Então aquelas 95 teses falam da justificação pela fé, de que nós somos salvos pela fé, nós somos salvos pela graça mediante a fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, é o que diz lá em Efésios 2, 8 e 9. Então ele defendeu essa doutrina e colocou lá na porta. E a partir de então ele começou a ficar famoso por causa disso, e as pessoas começaram a ouvir ele e perceber o quanto elas viveram no erro até então. Então Lutero, ele passou a sua vida toda combatendo essa
combatendo a Igreja Católica, combatendo essas heresias que a Igreja Católica espalhava e exaltando a doutrina da justificação pela fé. Então, o exemplo dele motivou outros reformadores a surgirem pela Europa. Na verdade, antes de Lutero, já existiram uns três pré-reformadores. Lutero foi o primeiro reformador, mas antes dele existiram 3. Então, eu vou falar aqui resumidamente sobre cada um deles. Antes de Lutero, teve Wycliffe na Inglaterra, certo? Wycliffe, ele foi também um herói da fé bastante corajoso. Ele traduziu a Bíblia para o inglês diretamente do hebraico e do grego, certo? E o objetivo dele era que o campo... Não, esse aqui foi William Tyndale, né? Wycliffe, ele foi conhecido como a estrela da manhã da Reforma. Ele defendeu a importância da Bíblia e criticou os abusos do clero. E ele traduziu a Bíblia para o inglês para ficar acessível ao povo. Aí nós tivemos João Rus na Tchecoslováquia e Jerônimo. João Rus, ele pregou contra a corrupção da igreja e também defendeu a autoridade da Bíblia. E aí um dia ele foi convocado para um concílio na cidade de Constança. E mesmo tendo recebido um salvo-conduto da igreja Católica, lá ele foi condenado e queimado vivo. Junto com ele tinha esse amigo dele chamado Jerônimo, que também era da Tchecoslováquia, certo? Acho que eu confundi, irmão. Acho que é nesse castelo de Wittenberg mesmo, certo? Então esse amigo Jerônimo estava com ele, ajudava ele na pregação ali da mensagem. E Jerônimo, quando ele viu o amigo dele sendo queimado na fogueira, Jerônimo hesitou. Por um momento ele renunciou a Jesus. Ele renunciou à mensagem. Ele tinha sido colocado na prisão e ali ele renunciou para não ser morto na fogueira. Só que ele ficou com um peso na consciência tão grande, ele ficou com uma angústia no coração tão grande por ter renunciado à mensagem, que aí ele chamou de novo para uma audiência, e lá ele novamente ele reconheceu seu erro e decidiu agora pregar sobre Jesus, pregar sobre a mensagem até a morte, se fosse preciso. Então, a partir disso, eles condenaram ele à fogueira. Existe até a história de quando colocaram ele na fogueira, começaram a colocar o fogo por trás, colocando naquela lenha da parte de trás para ele não ver o fogo. Aí ele disse: não, coloca o fogo na minha frente, porque se eu tivesse com medo eu não estaria aqui. Pode tocar o fogo na minha frente, porque eu estou aqui porque eu quero. Eu falhei uma vez com o meu Senhor, mas agora eu não falho de novo. Pode colocar o fogo na minha frente. Então, Wycliffe, João Rus e Jerônimo foram 3 pré-reformadores antes de Lutero. Depois de Lutero, tivemos Calvino. João Calvino. Calvino, ele foi o responsável pela doutrina do calvinismo, certo? E ele foi um teólogo francês, mas a atuação dele maior foi na Suíça. Inclusive, esse Calvino ele foi responsável pela doutrina da predestinação, certo? Então, nem todos esses reformadores eram pessoas perfeitas ou tinham acesso a toda a verdade. Eles criaram algumas teorias, mas a maior contribuição deles para nós foi ter trazido a Bíblia para as pessoas, certo? A Bíblia pôde voltar à circulação no tempo desses homens. Então, Calvino, por exemplo, teve esse ponto negativo de ter criado a doutrina da predestinação, certo? Mas aí nós tivemos outros. Tivemos William Tyndale, foi o que eu disse a vocês, que tinha traduzido a Bíblia do hebraico, do grego para o inglês, certo? Ele foi perseguido, foi preso, depois foi executado. Tivemos John Knox, que foi um reformador da Escócia, certo? Ele foi influenciado por Calvino. Tivemos o Zwinglio, também na Suíça. Ele era amigo de Lutero e ele continuou o trabalho de Lutero, né? Depois que Lutero foi envelhecendo. E tivemos John Wesley, que também foi um reformador na Inglaterra. Inclusive, esse John Wesley foi o fundador da Igreja Metodista, igreja da qual Ellen White fazia parte. Então, gente, esses reformadores foram responsáveis por minar a influência da Igreja Católica, por combater as mentiras que a Igreja Católica espalhava. E esses reformadores deram origem a várias igrejas protestantes. Aí é que tá, gente. Sim, aí em fevereiro de 1798,
o Papa Pio VI foi preso por ordem de Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte mandou o general dele Berthier e ali o Papa Pio VI foi preso. E então em 1798 o papado perdeu todo aquele poder, todo aquele glamour, toda aquela hegemonia que ele tinha antes. Só que aí, gente, se a gente voltar para a carta de Sardes, ela fala especificamente sobre o que aconteceu com as igrejas protestantes depois dos reformadores. Esse período dos reformadores foi um período lindo, foi um período maravilhoso, que a gente pode bater palma para a coragem desses heróis da fé, como a música disse. Só que a carta de Sardes não é falando especificamente sobre os reformadores, é falando sobre o que aconteceu com o que eles fizeram, o legado deles, o que foi que aconteceu com as igrejas que surgiram do legado deles. Então essa parte que fala aí sobre o verso 1, por exemplo, que diz assim: conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto, é o que aconteceu com as igrejas protestantes. Depois que os reformadores morreram, as igrejas protestantes pararam de protestar. E com o tempo, elas foram se tornando semelhantes à igreja católica que elas tinham criticado no começo. Com o tempo, não houve mais distinção entre o católico e o protestante. Eles começaram as igrejas protestantes começaram a assumir as mesmas falhas da igreja católica original, certo? Então, essas igrejas passaram por um período de fortes controvérsias doutrinárias. Então, as diferenças de opinião foram resolvidas adotando credos definitivos que tendiam a desestimular a busca por verdades adicionais. Ou seja, a reforma protestante não foi um movimento que questionou o que já tinha e trouxe nova luz, trouxe novas informações. Pois é, depois que os reformadores morreram, quem ficou não esteve aberto a continuar estudando a Bíblia. Então eles se apegaram ao que os reformadores trouxeram e não continuaram querendo aprender mais. Então eles criaram ali um credo, criaram ali um conjunto de crenças e pronto. Não vamos mais estudar, não vamos mais aprender nada, não vamos mais descobrir nada. Então ficou engessado. Então aquele movimento, aquele boom, aquela explosão de verdade que aconteceu naquele período parou ali. Ficou engessado, ninguém mais quis aprender nada. Então por isso que essas igrejas elas pararam no tempo. Então essas igrejas agora elas tinham uma forma de piedade, mas não tinham mais poder. Elas tinham uma aparência de santidade, mas não tinham mais aquela paixão, aquele zelo que aqueles homens tiveram. E outra coisa, nesse período aí, do século XVII, século XVIII, surgiu um chamado racionalismo, que tentava explicar tudo pela ciência. E esse racionalismo ele foi bom para a ciência, foi bom para a filosofia, tal, mas foi péssimo para a religião. Por quê? Porque isso começou a tirar da mente das pessoas de que a explicação para tudo que existe vem da mão de Deus, vem da Bíblia, e começaram a colocar tudo isso no método científico, começaram a colocar tudo isso na ciência, e assim as pessoas começaram a deixar de frequentar as igrejas, e o protestantismo foi enfraquecendo ainda mais por conta disso. E um dia, gente, nós vamos ver em Apocalipse 17, que a visão mostra a mulher sentada na besta. A mulher representa a igreja romana, e ela é chamada de Babilônia, a mãe das meretrizes e das abominações da terra. Então existe a igreja mãe, que é a igreja pervertida, e as igrejas filhas, que saíram dela. Então a maioria das igrejas protestantes hoje, gente, já não tem mais nenhuma diferença da igreja original. Já não tem mais nenhuma diferença da igreja católica. Então elas surgiram de uma maneira positiva. Trouxeram a Bíblia para o mundo das pessoas. As verdades foram restauradas. Mas como essas verdades não foram não transformaram totalmente a vida das pessoas, então essas igrejas hoje mergulharam também nessa confusão espiritual. Então, gente, o que Jesus está dizendo nessa carta é sério. Está dizendo, olha, fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então Jesus está dizendo para eles se arrependerem, está dizendo para essas pessoas vigiarem e se apegarem à verdade que um dia elas tiveram,
para que elas possam ser, para que quando Jesus voltar, elas não sejam pegas de surpresa. Mas, como nem tudo não vamos falar só de coisa ruim, Jesus também fala de uma coisa boa. Mesmo com essas igrejas protestantes apostatadas, longe da verdade, Deus tem pessoas sinceras lá. E você e eu sabemos que nós temos familiares, nós temos pessoas lá que estão ali sinceramente, mas não têm acesso a toda a verdade. Então, essas pessoas um dia vão vir para o lugar onde tem toda a verdade. Um lugar onde se tem todas as verdades da palavra de Deus compiladas. A igreja adventista, gente, ela surgiu de vários pioneiros que vieram de todas as igrejas. Esses pioneiros, eles trouxeram a verdade de cada lugar onde eles estavam. Um trouxe o batismo da igreja batista, um que era católico trouxe a doutrina da Trindade, um que vinha de uma igreja onde já se tinha o sistema de dízimos do jeito certo, trouxe o sistema de dízimos de lá. Então, essas pessoas vieram motivadas pela volta de Jesus e ali surgiu a igreja adventista. A igreja adventista é a única igreja que contém toda a verdade compilada. Então, um dia, nós temos a fé, nós temos a certeza pela palavra de Deus de que essas pessoas sinceras que estão lá vão deixar esse sistema de Babilônia, que é o sistema corrompido, e vão vir para onde se tem toda a verdade. Certo? Então, é por isso que no verso 4 Jesus fala de uma coisa boa. Jesus diz, olha, tem poucas pessoas aí que não contaminaram suas vestes. Elas andarão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Então Deus tem fiéis em todos os lugares. Em Babilônia e em qualquer outra religião, Deus tem pessoas sinceras. Sabe o que vai acontecer? As pessoas que estão aqui hoje na igreja, mas estão de fachada e não estão vivendo o cristianismo da forma certa, não estão vivendo, pregando a sua fé, são apenas cristãos nominais, cristãos que vão para o culto, mas que não cumprem a missão. Essas pessoas vão voar no pau quando começar a perseguição, quando o parafuso começar a arrochar, essas pessoas vão sair. E essas pessoas sinceras que estão lá em Babilônia, de forma sincera, de forma contrita, buscando alguma luz onde elas podem procurar, essas pessoas vão vir para fazer parte do povo de Deus. Então vai ter esse processo seletivo, vai ter esse processo chamado de sacudidura, certo? Então os fiéis de Jesus vão vir compor o povo de Deus, ok? Então, gente, Jesus faz uma promessa aí no final. Então Jesus diz o seguinte, ó, o vencedor será assim vestido de branco, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. O problema das igrejas protestantes é que elas pararam de protestar. Elas pararam de cumprir a missão. Pararam de espalhar a verdade. E Jesus disse uma vez que aquele que tiver vergonha dele, vergonha de confessar o nome dele diante dos homens, ele também terá vergonha de confessar o nome dele diante do céu. Então, será que tem alguns de nós hoje que estão na mesma crise de Sardes? Um dia já tiveram a alegria de proclamar o nome de Deus, mas hoje têm vergonha de falar dele, vergonha de serem reconhecidos como adventistas onde estão? Então, essa síndrome de Sardes pode estar acontecendo com alguém aqui hoje. Pode estar acontecendo comigo, pode estar acontecendo com você. Talvez existam pessoas que já perderam o primeiro amor, assim como Éfeso, e que hoje estão como Sardes, mortas espiritualmente. Tem um nome de que estão vivas, tem um nome de que são detentoras da verdade, mas quando surge uma oportunidade, essas pessoas não querem proclamar. Essas pessoas preferem se esconder. E ao invés de ir na contramão do mundo, estão acompanhando a corrente do mundo. Jesus nos chamou para ser diferentes. Jesus nos chamou para sermos diferenciais onde nós estamos. É para as pessoas olharem para nós e mesmo sem a gente dizer nada, elas já sabem que nós somos cristãos. Elas já sabem que nós não somos iguais ao restante das pessoas. Então, que a verdade que um dia transformou nosso coração, que a verdade que um dia nos impressionou com a clareza da luz da palavra de Deus, que essa verdade transforme a nossa vida primeiro por inteiro e que nós possamos ter coragem de assumir a tocha que os reformadores deixaram na nossa mão. Então, que nós possamos ter o nome de vivos e sermos vivos. Que nós possamos ter a verdade e viver por ela. Porque é assim que nós seremos transformados. É assim que a vida cristã se mantém. É assim que nós não esfriamos. É assim que nós continuamos firmes. Amém? Bem. Então, Jesus promete
que quem confessar o nome dele, ele confessará diante do Pai, e vai ser vestido de vestiduras brancas, e seu nome não será apagado do livro da vida. Amém. Amém? Então vamos fazer uma oração para encerrar a mensagem de hoje. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por essa carta esclarecedora. O Senhor sabe da nossa realidade, o Senhor sabe da verdade que o Senhor colocou em nossa mão. Então o Senhor nos ajuda a viver por isso. Nos ajuda a proclamar isso, para que o Senhor volte logo. Por favor, Senhor, estimula cada um aqui a ser missionário. Toda pessoa nasce no reino de Deus como missionário. Então, Senhor, fica conosco e acende em nós o zelo pela tua obra. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia para